Você já parou para refletir, de forma honesta e profunda, sobre o quanto da sua vida hoje está sendo vivida no modo automático, como se você fosse apenas um passageiro em um veículo desgovernado? Você sabe o que precisa fazer hoje. Você tem aquela lista de tarefas pendentes, o projeto que pode mudar a sua realidade financeira, o plano de estudos ou o compromisso com a sua saúde. No entanto, a cada 5 minutos, um toque, um brilho na tela, ou apenas a ansiedade de estar perdendo algo te arrasta de volta para o abismo da distração. Essa fragmentação constante da atenção gera o que a ciência moderna chama de névoa mental. O sistema te promete conexão global, mas na verdade te entrega uma solidão profunda e uma desconexão total com a sua própria essência. Ele te promete acesso a toda a informação do mundo, mas o que você recebe é uma obesidade mental, onde você consome muito, mas não digere nada, e muito menos aplica na sua realidade prática. Nesse cenário de caos digital, a disciplina surge como a única tábua de salvação. Mas aqui reside o grande erro da maioria das pessoas. Elas acreditam que a disciplina é um dom místico, algo reservado para monges ou atletas olímpicos. Elas tentam começar pela mente, tentando usar a força de vontade bruta para resistir ao celular. Mas a força de vontade é um recurso finito. Ela se esgota ao longo do dia como a bateria de um rádio velho. A sabedoria dos nossos ancestrais, gravada nos textos mais antigos da humanidade, nos ensina uma ordem diferente, uma hierarquia que o mundo moderno ignorou. A disciplina mental não nasce no pensamento. Ela é forjada, primeiro e obrigatoriamente, no corpo. Este é o princípio do corpus sanum, uma expressão poderosa do latim que significa corpus são. Este princípio não é sobre estética, não é sobre ter um corpo para exibir nas redes sociais. É sobre entender que o seu corpo é o templo da sua inteligência e o receptáculo da sua alma. A disciplina física é o alicerce inabalável sobre o qual todas as outras disciplinas, menos a financeira, a emocional e a espiritual, são construídas. Se o seu corpo é negligente, se ele é um depósito de alimentos processados, se ele vive na inércia e no sedentarismo, a sua mente será, por consequência direta, preguiçosa, lenta e facilmente manipulável pelos algoritmos. Pense nos grandes sábios, nos profetas e nos guerreiros que moldaram a história. Eles não eram homens de gabinete que viviam curvados sobre telas. Eles eram homens de ação. Eles caminhavam quilômetros sob o sol escaldante. Eles praticavam o jejum não apenas por religião, mas por clareza estratégica. Eles se submetiam a rotinas de movimento que mantinham o sangue circulando e a mente afiada como uma lâmina. A disciplina física era o meio pelo qual eles alcançavam a clareza necessária para ouvir a voz da sabedoria e para tomar decisões que mudavam o destino de nações inteiras. Na tradição milenar, cuidar da saúde não era um passatempo, era um dever moral. A alimentação era vista como combustível para a missão. O movimento era visto como celebração da vida e o descanso era um ato de confiança na providência. Quando você ignora esses princípios e se entrega ao conforto excessivo da vida moderna, você está, na verdade, atrofiando o seu músculo da atenção. O biohacking ancestral que propomos aqui é o resgate dessa autoridade sobre a própria biologia. Não se trata de tecnologia cara, mas de voltar ao básico, honrar o ritmo circadiano, comer o que a terra produz e mover-se como nossos ancestrais se moviam. A escravidão digital só sobrevive em corpos que perderam a conexão com o esforço, na recompensa sem suor, no prazer que não exige sacrifício. Mas o corpus sanum é o seu grito de independência. Quando você decide que vai dominar os seus impulsos físicos, quando você decide que o seu corpo vai obedecer à sua vontade e não aos seus desejos momentâneos, você quebra a primeira e mais forte corrente da prisão digital. Você deixa de ser um consumidor passivo de conteúdo e passa a ser o dono da sua própria rotina. Considere o exemplo máximo de domínio próprio de Jesus do Nazare. Antes de enfrentar o maior desafio da sua jornada, ele se retirou para o isolamento do deserto. Estando lá, ele não apenas orou, ele jejuou por 40 dias. Ele demonstrou que para ter autoridade espiritual e mental sobre o mundo, é preciso primeiro ter autoridade total sobre as necessidades e apetites do próprio corpo. Ele mostrou que o domínio sobre a carne é o pré-requisito para o domínio sobre o espírito. Se você não consegue dizer não a um doce ou ao impulso de abrir as plataformas digitais a cada 10 minutos, como você espera ter a força necessária para liderar uma família, gerir uma empresa ou construir um legado duradouro? O protocolo do corpus sanum é, portanto, a sua arma de guerra contra
a mediocridade generalizada da nossa sociedade. Ao longo deste vídeo, vamos detalhar como transformar o seu corpo em uma máquina de foco, usando pilares milenares que a ciência moderna está apenas agora começando a redescobrir. Prepare-se para entender que a liberdade que você tanto busca não está em ter mais tempo, mas em ter mais domínio sobre si mesmo, sobre o seu tempo. O movimento, a restrição e o descanso não são fardos. São os degraus que levam ao topo da sua montanha pessoal. Você foi criado para o governo, não para a servidão. Você foi feito para explorar o mundo real, para construir com as suas mãos e para pensar com clareza divina. O chamado para o Corpus Sanum é um convite para você retomar o trono da sua própria vida. Nos próximos minutos, vamos entrar nos detalhes práticos de como o movimento intencional, a restrição estratégica e o descanso sagrado funcionam como o verdadeiro combustível para um foco inabalável. O seu corpo está clamando por disciplina, e a sua alma está sedenta por propósito. É hora de atender a esse chamado. Compreendemos agora que a fundação de toda disciplina mental e espiritual reside, invariavelmente, na saúde e no domínio do seu corpo. O princípio do corpo são. Agora, é o momento de descermos aos detalhes práticos e operacionais de como você pode aplicar o biohack ancestral na sua rotina moderna para estraçalhar as correntes da escravidão digital. Para que o seu foco se torne uma ferramenta afiada e inabalável, nós vamos estruturar a sua vida sobre 3 pilares milenares que a ciência contemporânea está apenas agora, com séculos de atraso, começando a validar através de estudos sobre neuroplasticidade e endocrinologia. Esses pilares são o movimento intencional, a restrição estratégica e o descanso sagrado. O primeiro pilar é o movimento intencional, que na sabedoria dos antigos era conhecido como a disciplina do caminho. Entenda de uma vez por todas que o movimento físico não serve apenas para a estética, ou para a queima de calorias em uma esteira de academia. O movimento é uma forma de oração ativa e de limpeza neurológica. Nossos ancestrais não viam o exercício como uma tarefa isolada do dia. Eles viviam em movimento. Jesus caminhava quilômetros e quilômetros entre vilas ensinando e curando. Os filósofos peripatéticos da Grécia antiga debatiam as verdades mais complexas do universo enquanto caminhavam ao ar livre, pois sabiam que o movimento do corpo desbloqueia o fluxo do pensamento. Quando você se movimenta intencionalmente, seja através de uma caminhada vigorosa, de um treino de força ou de um alongamento consciente, você está sinalizando para o seu cérebro que você não é uma peça estática no tabuleiro do mundo. O sedentarismo é o maior aliado da escravidão digital porque um corpo parado é um corpo receptivo a estímulos passivos. O movimento intencional quebra esse ciclo. Ele libera endorfinas, melhora a circulação sanguínea no córtex pré-frontal e limpa a névoa mental causada pelo excesso de dopamina barata. O segundo pilar é a restrição estratégica, ou o que chamamos de jejum do foco. No mundo de hoje, a palavra restrição é vista como algo negativo, quase como uma punição, mas na mentalidade milenar, a restrição é sinônimo de poder e autoridade suprema. O jejum é uma prática sagrada que atravessa todas as grandes civilizações da história, não apenas como um rito religioso, mas como um treinamento de guerra para a vontade humana. Quando você pratica a restrição estratégica, você está treinando o seu sistema límbico a aceitar o desconforto em nome de um bem maior. No Biohacking Ancestral, nós levamos o conceito do jejum para além da alimentação. Nós praticamos o jejum digital. O jejum digital é a prática deliberada de fechar as janelas do seu cérebro para o barulho externo. Essa restrição cria um vácuo, um silêncio produtivo que a sua mente, em sua natureza criativa, começará a preencher com ideias reais, soluções para problemas complexos e uma conexão genuína com o seu propósito. A restrição é o que te ensina a diferenciar o que é urgente do que é importante. Quando você diz não para uma notificação, você está dizendo sim para os seus sonhos de longo prazo e para a sua paz de espírito. O jejum é a academia da vontade. Se você consegue dominar o seu impulso de olhar a tela, você consegue dominar qualquer outro vício ou hábito destrutivo na sua vida. Terceiro pilar, muitas vezes negligenciado pela nossa cultura de performance tóxica e exaustão glorificada, é o descanso sagrado, o Shabat do cérebro. A sociedade moderna te vende a mentira de que para ser bem-sucedido, você precisa trabalhar enquanto eles dormem. Mas a sabedoria milenar nos ensina que o descanso não é uma fraqueza, é uma estratégia vital de sobrevivência e crescimento. O descanso não é o tempo que sobra, é uma parte integrante e inegociável do trabalho. Sem o descanso sagrado, a sua disciplina física se torna fadiga, a sua restrição se torna amargura,
e o seu foco se torna irritabilidade. O princípio do Shabat, estabelecido desde a criação, é a disciplina de parar. É o ato de desconectar totalmente para que o seu sistema biológico e espiritual possa se regenerar e se recalibrar. Jesus, mesmo com a missão de salvar o mundo sobre seus ombros, frequentemente se retirava para lugares desertos e silenciosos para descansar e se reencontrar com o Pai na quietude. No Biohacking Ancestral, o sono é tratado com a mesma seriedade que um treino pesado ou uma reunião de negócios. O sono é o momento em que o seu cérebro faz a limpeza de detritos celulares e consolida as memórias e aprendizados do dia. Negligenciar o descanso é um ato de arrogância que o seu corpo cobrará, com juros altíssimos na forma de burnout e ansiedade crônica. Imagine esses 3 pilares funcionando em harmonia na sua vida. Você deixa de ser aquele indivíduo que tenta ter foco através de estimulantes ou aplicativos de produtividade e passa a ser alguém que é focado por natureza porque o seu ambiente interno está em ordem. Esses pilares são a base do protocolo diário que vamos revelar nos próximos minutos. O roteiro prático para que você possa caminhar com liberdade e autoridade todos os dias da sua vida. Prepare-se, pois a sabedoria milenar está prestes a se tornar a sua nova realidade operacional. O biohacking ancestral não é sobre o que você adiciona à sua vida, mas sobre o que você remove para que a sua verdadeira essência possa brilhar com foco e clareza. Chegamos agora ao momento da aplicação prática. O ponto onde a sabedoria milenar e os princípios do biohacking ancestral deixam de ser conceitos teóricos e se transformam em ações concretas que vão moldar a sua nova realidade. Entenda que o conhecimento sem aplicação é apenas um novo tipo de distração. A verdadeira transformação ocorre na execução persistente do que chamamos de protocolo do corpus. Sanom. A disciplina, ao contrário do que o mundo prega, não é uma prisão que limita a sua espontaneidade. Ela é a ponte sólida e necessária que te leva do lugar de estagnação onde você está hoje para o lugar de liberdade e propósito onde você deseja chegar. Aqui está o seu protocolo diário, dividido em 3 fases fundamentais que respeitam o ritmo natural do seu corpo e a ordem espiritual da criação. A primeira fase ocorre no despertar do movimento, durante as suas primeiras horas da manhã. O seu dia não deve começar com a luz azul do celular atingindo as suas retinas e sequestrando a sua dopamina. O seu dia deve começar com o movimento. Dedique os primeiros 30 minutos da sua jornada a uma atividade física intencional. Pode ser uma caminhada vigorosa ao ar livre para receber a luz solar, um alongamento profundo, ou uma oração em movimento que conecte o seu espírito ao seu corpo físico. Durante esse período, o seu celular deve permanecer preferencialmente em outro cômodo. Este é um momento de honrar o seu templo e sinalizar para o seu sistema nervoso que você é o mestre da sua própria vida. O movimento matinal limpa a adenosina residual do sono e prepara o seu cérebro para um dia de alta performance mental. A segunda fase do protocolo é o jejum do foco, que deve ser aplicado durante o seu período de maior exigência intelectual ou profissional. A restrição é o seu maior poder. Estabeleça blocos de tempo de foco total, conhecidos na neurociência moderna como Deep Work, com duração de 90 minutos cada. Durante esses blocos, você deve aplicar o jejum digital absoluto. Nada de redes sociais, nada de notificações, nada de interrupções irrelevantes. Use ferramentas de bloqueio se for necessário, mas entenda que o objetivo final é fortalecer o seu músculo da vontade. Lembre-se sempre, o seu foco é um recurso limitado e sagrado. Proteja-o como um guarda, protege os portões de um palácio. Se você não governar a sua atenção, o algoritmo governará você. A terceira e última fase é o ritual do descanso sagrado, que deve começar pelo menos 1 hora antes de você se deitar. Este é o seu Shabat diário. O momento de desacelerar as engrenagens da mente e preparar o corpo para a regeneração profunda. Desligue todas as telas, evite a enxurrada de informações e substitua o brilho do celular pela leitura de um livro físico ou por um momento de gratidão e oração. O sono não é um evento passivo. É um processo biológico ativo onde o seu cérebro consolida os aprendizados e elimina as toxinas acumuladas durante o dia. Sem um ritual de descanso, a sua disciplina de amanhã estará comprometida antes mesmo de começar. Honre o limite do seu corpo, e ele te honrará com clareza e vigor. Este protocolo do corpo sano é a sua arma contra a mediocridade generalizada da nossa sociedade atual. Quando você disciplina o seu corpo, você está na verdade libertando a sua alma para voar mais alto. Entenda que a liberdade real não consiste em fazer o que você tem vontade no momento. Isso é apenas escravidão aos desejos menos, mas sim em ter o poder
e a autoridade de fazer o que você deve fazer para cumprir a sua missão aqui na Terra. Viva a partir de hoje com essa nova mentalidade. Não aceite menos do que o governo total sobre a sua biologia e sobre o seu foco. Lembre-se de que o seu corpo é o seu templo, e a sua vida é a sua oferta mais preciosa ao Criador. Honre essa oferta através da disciplina, da temperança e da busca constante pelo que é eterno. A caminhada pode parecer árdua no início, mas o fruto da disciplina é a paz que excede todo o entendimento e a liberdade de quem não deve nada aos vícios do sistema. Você nasceu para o domínio, para a clareza e para o impacto real no mundo. Assuma o controle, aplique o protocolo e veja como a sua realidade se transforma diante dos seus olhos. O caminho da sabedoria está diante de você. Basta dar o primeiro passo com firmeza e fé. Não esqueça, curta e siga nosso canal. Logo abaixo na descrição você tem os links dos canais que formam a nossa tríade de sabedoria milenar. Conhecimento entregue. Deus te abençoe.